Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Agora a gente vai estudar aqui alguns títulos que são relacionados ao setor imobiliário, começando pela CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. É um investimento de renda fixa emitido por companhias securitizadoras de crédito imobiliário. Então, quando eu falo de uma CRI, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que quem faz a emissão desse título, que é de renda fixa, são as companhias securitizadoras. Ele é lastreado em créditos imobiliários, tais como financiamentos residenciais, comerciais ou para construções, contratos de aluguéis de longo prazo, entre outros. Como é que é o fluxo desse título aqui? Bom, eu vou ter uma instituição financeira que ela vai fazer um empréstimo ao seu cliente. E aí esse empréstimo, esse financiamento, ele pode ser para comprar uma casa, para comprar um apartamento, pode ser também um empréstimo para compra de algum espaço comercial, para construções ou até mesmo contratos de aluguéis de longo prazo. A instituição financeira, ela vai ter um desembolso inicial que vai ser o valor que ela vai conceder no financiamento. Aí esse valor pode ser, por exemplo, de R$ 200 mil. E, em contrapartida, ela vai receber uma série de pagamentos mensais, que são as prestações que esse devedor ele vai ter que fazer do pagamento. Aí pode ser prestações, por exemplo, de R$ 2 mil, né? 2 mil acho que vai ficar pouco aqui. É que depende o prazo também de vencimento, né? Vamos colocar aqui R$ 3 mil. E aí esse prazo ele tende a ser mais longo, né? A gente pode estar falando aí de 20 anos ou talvez até mais tempo. Bom, uma vez então que a instituição financeira ela fez esse financiamento para a área imobiliária, para financiar a compra de uma casa, de um apartamento, o devedor ele vai contrair essa obrigação, vai ter esse fluxo de pagamento que ele vai ter que honrar e ele vai mandar esses pagamentos à instituição financeira. A instituição financeira ela pode fazer a cessão desses créditos que ela tem a receber desse financiamento imobiliário a uma companhia securitizadora. A companhia securitizadora, com posse desses títulos aqui, ela vai lá e vai emitir um CRI, que é um título de renda fixa que ele está com lastro nesses créditos aqui que foram emprestados pela instituição financeira. Uma vez que esse CRI ele é emitido pela companhia, ele está pronto para ser colocado a negociação no mercado e aí o investidor que está aqui do outro lado, ele vai poder fazer a compra desse CRI, porque para ele, ele está fora de toda essa lógica que aconteceu aqui. Para ele é uma forma de investimento que ele tem para remunerar o capital, o agente superavitário, né? Então esse CRI, ele vai ter um valorzinho aqui que pode ser de R$ 100 mil, vai ter um prazo de vencimento, e o nosso investidor ele vai colocar os R$ 100 mil dele porque ele espera que depois do prazo de vencimento, ele receba esse valor mais os juros. Ponto importante, então, o CRI ele é emitido exclusivamente por companhias securitizadoras. A gente tem que lembrar disso. Falou de CRI, quem faz a emissão é uma companhia securitizadora. Sob a ótica do investidor, ele é um título que gera um direito de crédito, isto é, o investidor ele tem o direito de receber a remuneração aqui e a devolução do valor principal. Colocou R$ 100 mil, ele tem o direito então de receber, no prazo de vencimento, o valor principal mais os juros da operação. Sob a ótica do emissor, é uma forma de captar recursos destinados a financiar transações do mercado imobiliário, antecipando créditos que serão recebidos. Em relação aos tributos, pensando novamente sob a ótica do investidor, a gente não tem a cobrança de imposto de renda ou de IOF para quando a gente ter aqui um investidor que seja pessoa física. Agora, para pessoas jurídicas, a gente tem a cobrança de imposto de renda e segue a tabela regressiva. Então, a alíquota de imposto de renda ela vai variar de acordo com o tempo de operação. As garantias, elas são os próprios recebíveis originários do título, esse crédito aqui, além também de aceitar a possibilidade de outras garantias reais
ou ainda pessoais, né? Como a gente está falando aqui de um empréstimo imobiliário, provavelmente as garantias que a gente vai ter aqui, ou elas vão ser através de alienação fiduciária do imóvel, ou então através de hipoteca. Se aceitar a garantia pessoal, provavelmente a gente vai ter aqui a fiança, que ela é utilizada em operações onde a gente tem contrato tal como essa. Eu também tenho o Certificado do Crédito Imobiliário, o CCI. Então aqui eu também tenho um título de renda fixa que tem como objetivo a cessão de um crédito imobiliário. O credor de um financiamento imobiliário, que também pode ser uma instituição financeira, pode emitir uma CCI para vender o direito de receber as parcelas do financiamento imobiliário a um terceiro. Ou seja, a empresa antecipa os valores a receber e esse terceiro, que vai ser o nosso investidor, compra a CCI para receber o fluxo de pagamento do devedor do financiamento imobiliário. Aqui a gente não tem a presença da companhia securitizadora, tal como a gente tem em um CRI. A diferença então é que a nossa instituição financeira, ela vai emitir ela mesma a CCI. E a lógica é muito parecida, tá? Eu tenho aqui então a instituição financeira, primeiro, fazendo um empréstimo, fazendo um financiamento ao nosso devedor. Aí ela vai ter aquele nosso fluxo de pagamento, igual como a gente tem, por exemplo, na CRI. Então, 200 mil e vai receber aqui de forma parcelada 3 mil reais. Não vai ser sempre o mesmo valor de parcela, né? Porque se a gente está falando de um financiamento imobiliário, isso vai seguir o sistema de amortização constante, né? As parcelas elas vão decaindo. Mas tudo bem, só para a gente entender a lógica. Aí, a instituição financeira, ela concedeu esse empréstimo. Do outro lado, ela vai fazer a emissão da CCI, que tem como lastro esse direito de crédito que ela tem contra o devedor. Para que ela vai fazer isso? Porque ela vai colocar esse título à negociação no mercado. E dessa forma, ela vai poder antecipar os recursos. Porque vamos pensar o seguinte, se essa operação aqui, ela tem um prazo de 20 anos, via de regra, a instituição financeira ela teria que esperar 20 anos para receber esse valor. E a partir do momento que ela começa a emitir diferentes CCIs que estão relacionadas a esse crédito aqui, ela consegue antecipar esses valores e não ter que esperar todo esse tempo aqui. Então vamos pensar que ela faz uma CCI aqui que tem o valor de 100 mil reais, com prazo de vencimento de 2 anos. Isso significa que ela já está antecipando uma parte do que ela tem a receber aqui, porque o investidor vai colocar esses 100 mil reais lá na instituição financeira. Sob a ótica do investidor, a gente está falando de um investimento de renda fixa, aonde ele vai esperar no vencimento receber o que ele colocou, mais os juros acumulados. Quem é que então pode emitir uma CCI? Bom, quem vai poder emitir são aquelas instituições que podem conceder empréstimo imobiliário. Instituições financeiras, as securitizadoras de crédito imobiliários, elas também podem fazer se elas tiverem essa cessão dos créditos, e outros credores de créditos imobiliários. Tá? Então, uma SCI, por exemplo, um banco comercial, aliás, um banco múltiplo com carteira de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo, elas são instituições do crédito imobiliário e elas podem fazer a emissão de uma CCI. Vamos para as regras agora. Uma CCI emitida pode representar a totalidade de um crédito imobiliário ou pode ser fracionada. No meu exemplo aqui, foi fracionada, né? Porque é 100 mil reais, esse 100 mil não representa a totalidade desse empréstimo aqui, mas poderia ser a totalidade. Quando representa apenas parte do crédito imobiliário, né, quando ela for fracionada, sendo que a soma das CCIs fracionárias emitidas em relação a cada crédito não pode exceder o valor total do crédito que elas representam. Então, se eu tivesse aqui uma outra CCI também, né, ou ainda tivesse mais duas, né, uma de 50 mil e a outra de 50 mil, tudo bem, eu cumpriria com a regra, né? Porque na soma aqui, elas ainda não ultrapassam o total aqui do nosso crédito imobiliário. Não pode ultrapassar, eu não posso ter, por exemplo, aqui 500, 600 mil reais de CCIs fracionadas representativas desse crédito aqui, que é de 200 mil, um pouquinho mais que isso, porque daí estaria descumprindo a regra. E passaria um risco maior, né, para a operação. A CCI ela não conta com a garantia do FGC, mas pode ser emitida com outros tipos de garantias, reais ou fidejussórias. Aí pode ser, né? Alienação fiduciária, hipoteca, fiança, o que a gente viu. Sob a forma escritural ou ainda cartular.
Tributação. Para as pessoas físicas, esse investimento não possui alíquota de imposto de renda ou de IOF. Então, mesma coisa. Agora, para pessoas jurídicas, a gente tem a cobrança conforme a tabela regressiva de imposto de renda. Qual que é a diferença, então, da CCI para o CRI? É que para o CRI, a instituição financeira ela vai fazer a cessão dos créditos a uma companhia securitizadora. Aqui do outro lado da CCI, quem vai emitir diretamente é a instituição financeira que ela tem, então, a origem de um crédito imobiliário que ela fez aqui na outra ponta a um determinado devedor. E também, ponto importante, né? Nenhum dos dois títulos aqui, eles contam com imposto de renda para pessoa física, mas para pessoa jurídica a gente tem, segue a tabela regressiva, e nenhum dos dois títulos contam com a garantia do FGC, apesar deles aceitarem garantias reais e garantias pessoais também. Só vamos falar da letra imobiliária garantida, a LIG, tá? Bom, é um título de renda fixa que é lastreada por créditos imobiliários que ficam segregados em um patrimônio separado da instituição emissora. Esse patrimônio separado, ele serve como uma garantia adicional para os investidores, o que reduz o risco de crédito do título. Então, tem uma ideia semelhante à LCI, a diferença é que necessariamente os créditos imobiliários da letra imobiliária garantida, eles têm que ficar separados, né, do patrimônio da instituição financeira, fazer essa segregação, né? E aí, por isso que ela recebe o nome aqui de garantida, porque esse patrimônio separado, ele está garantindo essa letra imobiliária, tá? Então essa é uma diferença em relação à LCI, porque na LCI, apesar da gente ter o lastro do crédito imobiliário, a gente não tem essa separação do patrimônio, tá? Então vamos lá. Os créditos imobiliários que servem como lastro para as LIGs podem incluir financiamentos residenciais e comerciais, entre outros. E a legislação permite que as LIG elas sejam emitidas com diferentes tipos de remuneração, incluindo taxas pré-fixadas, pós-fixadas e indexadas a índice de preço. Então, remuneração pré, pós e híbrida. A LIG, ela carrega uma possível rentabilidade atrelada à variação cambial e é o único título de captação bancária não antecipado automaticamente no caso de quebra da instituição emissora, tá? Ele não tem essa antecipação justamente porque o patrimônio é separado, né? A gente tem o crédito imobiliário separado. Então, se acontecer da quebra da instituição emissora, a carteira de ativos suprirá os pagamentos devidos aos investidores e o agente fiduciário assumirá a administração do título e da carteira. O agente fiduciário aqui é aquele que vai atuar em nome dos investidores, tá? Bom, só chama atenção que a gente pode ter essa rentabilidade atrelada à variação cambial. Isso é possível na liga. Então, a gente vai olhar ali que é possível ter uma rentabilidade que vai ser atrelada à variação do real e do dólar, por exemplo, né? A diferença que a gente vai ter ali na valorização e desvalorização. Isso é possível aqui na LIG. Isso é importante, tá? De acordo com a lei, o prazo mínimo de vencimento da LIG é de 2 anos, com carência mínima de 12 meses, tá? Elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas e investidores não residentes e, chama atenção, elas não contam com a garantia do FGC. Mais uma diferença em relação à LCI, tá? Elas têm um patrimônio separado que dá essa garantia adicional, que garante essa letra imobiliária? Elas têm. A gente tem também, inclusive, né, essa situação de quebra da instituição financeira, aonde o agente fiduciário vai assumir a administração da carteira e tudo mais. A gente tem, mas agora, garantia do FGC na liga a gente não tem, tá? Diferente da LCI. Quem é que pode emitir, então, a letra imobiliária garantida? Bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento ou investimento. A gente vai colocar aqui, né? São as financeiras. Companhias hipotecárias e associações de poupança e empréstimo. Então, essas instituições podem emitir a letra imobiliária garantida.